Inspire-se e Urucutina, o nosso segundo episódio aqui no Costa Colômbia. Com quem? Com quem? Gisele Estevam. Olá. E, é claro, Sarita Moraes. Oi. Sarita, nós já vimos um projeto que a gente tinha a impressão que era o maior. Pois é, né? Parece que esse aqui é o maior. Esse aqui é o maior. Olha só. Como é que projeto muda a cara total. Você tem uma planta, geralmente plantas legais, que funcionam super bem, mas a maneira como você faz, como a composição acontece, muda radicalmente a cara do lugar. É essencial a gente realmente, né? Você tem uma determinada planta, mas você pensar como é que ela vai se comportar para o funcionamento para uma família e adequar isso para o cotidiano daquela família é essencial. Você acaba criando uma nova característica para essa planta. Então, às vezes, um bom projeto de marcenaria, os próprios produtos que você usa vão ditando o cotidiano daquela casa e acaba que altera muitas vezes a planta como ela foi concebida na origem, né? Esse é o trabalho nosso, do profissional, trazer personalidade. Achar o conceito, né? Achar a equação precisa para aquela família. Por isso que o briefing é uma coisa tão importante, né? Claro que aqui é um decorado e tal. Mas esse briefing ele acontece porque ele tem uma família imaginária que foi criada, foi pensada aqui. Determinadas. Tem uma persona, né? Tem sim. Para cada apartamento a gente acaba meio que procurando, como vocês viram, cada um tem um conceito, né? Uma característica de paleta de cores, de como essa cozinha se comporta em relação à sala. E isso acaba que essa transpiração está mostrando de quem é essa família que eu tô falando, né? Então lá a gente tinha aquela família, que é aquela concepção de gostar do receber, de um espaço mais amplo, generoso, no sentido do receber as pessoas. E este apartamento aqui, eu acho que a gente continua com esse conceito de poder acolher bem um número alto de pessoas, porque a gente continua tendo ali, aqui a gente consegue acolher também 12 pessoas, mas em ambientes um pouco diferentes. Então aqui a gente já tem o cantinho do café, que está próximo a esse cozinheiro, né? Então esse tipo de cooktop também, que a gente tem de indução, ele é o vidro, ele meio que some na pedra. Novamente essa questão que nós já comentamos do outro, quando você tem os espaços integrados, as soluções precisam ser um pouquinho diferentes. Eu, por exemplo, se eu estivesse montando a minha cozinha integrada, eu queria que o meu cooktop desaparecesse um pouco, porque é lindo, né? O eletromec que a gente viu no outro projeto, mas ele tem outra característica. Outra característica. E esse aqui eu acho também muito fácil a limpeza dele, né? É fácil de você manter limpo, você tá nessa comunicação com a sala muito direta. No outro a gente tinha a cozinha funcionando dentro da cozinha, vamos dizer assim. Aqui a gente realmente já tá com ela entrando pra sala, né? É uma ilha de verdade. Então é um outro trabalho. E aí funções diferentes também. Então tem o cantinho do café, que pode bater papo com o cozinheiro. Tem o jantar acontecendo logo ao lado, então também serve como uma bancada de apoio. E tem a varanda acontecendo num sentimento de balcão, então você traz uma altura. Essa altura também te leva a um outro tipo de ambiente, que é um ambiente mais descontraído, um momento de happy hour, né? Outra história sendo contada. Então, a gente percebe que existem famílias diferentes sendo atendidas nessas plantas. Gi, aí nós temos cooktop de indução. Vamos diferenciar a indução? O vitrocerâmico? O vitrocerâmico são coisas diferentes, nem todo mundo sabe, não é? Sim, o vitrocerâmico ele tem uma resistência na parte de baixo que aquece o vidro, que aquece a panela. O indução já são funções magnéticas que aquecem a panela. Gi, pode usar a mesma panela? Não. Existem panelas específicas para indução. Indução tem que ter panela Existem própria, panelas específicas para o vitrocerâmico, que pode ser qualquer uma panela, tirando as panelas de vidro, né? Mas qualquer panela com fundo reto, ela vai funcionar, né? E aqui nessa composição com vidro preto, as bordas de inox também, que é super importante para a gente proteger um pouco mais a parte do vidro. E aí compõe a coifa de ilha,
que eu acho que foi uma coisa que a gente gostou muito, né? Quando a gente tá especificando. Que coifa é essa? Essa era uma tentação. A outra era escondida, né? Aí Sim. ela já pega e ficou Não, saidinha. já que é pra mostrar, vamos mostrar bonito, né? Que peça linda! É maravilhosa. E é uma peça de design também, com uma função depurador, que a gente tinha conversado no outro. Então aqui tem a função depurador. É muito característico, acho que um pouco do seu projeto, né? Essa coifa que não seja tão aparente, não tão cara de coifa. Você gosta de um pouco mais escondido, vamos chamar atenção para outras coisas, talvez, né? Aqui na cozinha a gente vai ver também a lava-louças, que aí é uma ideia de lava-louças com porta de inox também, pra gente mostrar também que também tem essa opção com a porta de inox. É uma lava-louças com 10 serviços da Cuisinarte, então é super bacana. A gente consegue mostrar também. Junto tem o refrigerador. Esse refrigerador aqui está sendo um campeão de vendas, porque é um refrigerador mais clean. Quem vem aqui tá amando, viu, gente? Não é um refrigerador que ele fica exposto, né? Mas ele não é um refrigerador tão robusto. Então você pode colocar ele, que mesmo assim a gente entra no conceito clean. Ele praticamente desaparece também no móvel, além de se ter um quase design que dá aquela característica do embutido. Do embutido. Né? Sim, porque ele também tem as portas de vidro, né? Um vidro com a cor inox. Aqui a gente tem a parte interna. Uma coisa muito legal que a gente pode falar desse refrigerador é que um lado dele vira o refrigerador também. Então a gente tem a parte de cima e a parte do freezer. Você pode usar as duas como freezer ou um lado como refrigerador também. Então se a sua família usa mais a parte do refrigerador, essa é uma boa opção também. Todos os meus clientes têm amado, né, esse produto, e eu acho que é muito legal como solução para quem tem uma família um pouco maior, que gosta de receber também. Ele é um refrigerador bem amplo, né? E a gente consegue deixar ele bem bonito com o projeto. Fantástico. A Cuisinarte no refrigerador e na lava-louças. Debaco nessa coifa incrível, Eletromec no toque de indução. Bom, e a gente fica procurando a torre quente, né? Porque quase sempre é assim que a gente costuma ver nos projetos, mas nem sempre é possível ou tem outras opções, não, Sarita? Claro, a gente aqui apresenta uma outra opção, né? Você fala da torre quente, você sempre pensa ela naquele desenho vertical. Né? E aqui a gente tem uma família que gosta de cozinhar. Quem gosta de cozinhar gosta de bancada. Então não dava para perder espaço com uma torre quente. Então a gente trabalhou o eixo horizontal. E com também um equipamento que agora está virando o queridinho dos clientes, cada vez mais eles perguntam sobre esse item, que é a gaveta aquecida, né, Gi? Exatamente. A gaveta aquecida ela serve tanto para a gente manter os alimentos quentes, como para aquecer as louças também. Então uma xícara, um prato, aquela cambuca de sopa. Então você consegue utilizar para manter também. Quero servir uma sopa? Serve num prato um pouco mais quente, que eu acho que tem uma ideia super legal. E aí na parte de cima fica o micro-ondas de embutir, que é o micro-ondas da Eletromec. O micro-ondas flat também, aquele que já não tem mais o prato giratório, que é um sistema super legal, micro-ondas e grill. Então você pode usar os pratos quadrados, aquelas travessas mais quadradas também, e compõe com forno lateral elétrico. Eu achei muito legal essa composição, Cláudio, porque ela forma, na verdade, um layout só, né? Então você olha e vê realmente um eixo inteiro de equipamentos acontecendo de uma maneira muito harmônica. Você não olha cada item distante do outro, com tamanhos muito distantes. Então a gente estava falando isso, meus projetos eu gosto de que os elementos técnicos se apresentem de maneira muito discreta, muito limpa. Bom, eu vi os olhinhos de nosso cinegrafista gourmet, né? Quando você falou em bancadas amplas, porque é uma pessoa que realmente gosta de cozinhar, gosta de bancada. A primeira coisa que a pessoa reclama é não ter bancada. E às vezes a torre na vertical pode ocupar justamente aqueles 60 centímetros que, claro, fazem uma falta danada, né? Para o preparo do alimento e tal, porque
Eu acho que quem gosta de cozinhar e tal, tem um pouco desses cuidados, né? Aonde você corta, a área de preparo é uma coisa, para lavar as coisas é outra, não gosta que misture, tem algumas questões... Né? Separa os ingredientes todos em potinhos, já de um lado, do outro tá acontecendo uma outra sessão, vai mexer com a carne, eles têm quase que uma orquestra tocando ali, né? Para quem gosta, é isso. Mise en place, bacaninha, tudo arrumadinho, tá? É legal mesmo isso, né? Com certeza. E a gente está vivendo um momento muito desse jeito, né? De explorar um pouco mais as nossas cozinhas, os nossos espaços, queremos os cantinhos cada vez mais gostosos, simpáticos, né? Aqui nós temos no nosso terraço gourmet uma configuração diferente do que nós tínhamos lá. Habitual. E também vamos até lá um pouquinho? Vamos lá. O conceito já muda, né? Daquela outra, esse verdinho aqui. Ai, verdinho. Se você aquecia com madeira lá, aqui você aquece com verde. Com vegetação, O verdinho dá isso mesmo, né? Humaniza, inclusive, os espaços. Isso, humaniza. A gente fala hoje muito da arquitetura biofílica, né? Aham. Que é trazer essa coisa afetiva. Então, são itens naturais que trazem mesmo. Então, a madeira tem isso, a vegetação tem isso, né? É gostoso, às vezes a gente quer o ambiente contemporâneo, mas é gostoso aquela recordação de casa da avó, tem que ter, de comida cheirosa, né? E esses elementos acabam que trazem isso à memória da gente. Gi, aqui nós temos novamente mais uma cervejeira. Aqui a ideia poderia ser também uma adega, tá bom? De 45 garrafas, que tem a mesma carinha, o mesmo tamanho. E então aqui a ideia é ser uma cervejeira para quem é cervejeiro. Também, Gi, não sou cervejeiro, tenho crianças, quero colocar um refrigerante, uma água, um suco, a gente vai para a ideia do frigobar, né? Então, aqui a gente tem uma beer center, né, que seria uma cervejeira de embutir com porta de inox. A acomodação aqui a gente consegue ali 170 latinhas, que é super legal. Então, fica integrada com a sala e não estraga o ambiente, né? Na verdade, fica um produto luxuoso também. Bacana. Bom, novamente, bancada generosa. Aqui também, o churrasqueiro também tem o seu espaço para preparar. Eu acho que um pouco da descendência italiana grita também, sabe? Aí a gente preza por bancada, porque comer é muito bom, né, gente? Comer nos permite reunir esses bons encontros, né? A possibilidade de compartilhar, que acaba sendo realmente o mais incrível, o mais bacana de tudo, né? Bom, só para a gente fechar a ideia desse... Aqui nós também temos 2 dormitórios. Não, aqui temos 3. Olha, já me perdi. E aqui a gente tem uma ideia já um pouquinho diferente também, já voltando naquele conceito nosso que a gente estava falando de famílias com usos diferentes. Aqui a gente tem, por exemplo, um quarto jovem de menina, mas com cama de casal. É uma pedida que tem sido cada vez mais frequente, né? Os casais que já têm os filhos adultos ou até adolescentes. Eu tenho uma adolescente e uma pedida dela foi a cama de casal. Cama de casal. E aí... Ai, que medo que a gente tem. Pois Eu fico medo. Eu espero que essa pedida tenha sido assim... bastante casual, inocente, assim, porque... Enfim, mas é uma pedida... Que seja sempre assim. Mas é uma pedida cada vez mais frequente. Legal. E aí aqui a gente tem esse conceito trazido dessa menina contemporânea, jovem, que enxerga o mundo com um olhar muito seu, muito particular. Tem um quadro lindíssimo em que ela tá de olhos fechados, ouvindo o som, e me remete muito a essa coisa de olhar para dentro de si, né? Aquele momento que você é o do quarto mesmo, é o do aconchego com você mesmo. E a suíte, aí a gente tem uma suíte de casal, que tem peças interessantíssimas também. A gente traz peças de iluminação com design italiano. A gente conseguiu trazer um closet também para esse quarto, inclusive esse closet maior do que o do primeiro apartamento tipo que a gente visitou. E uma terceira opção, que é o famoso e tão pedido também, quarto gamer. Mas com uma leitura assim bastante
também ainda leve. A gente tem, às vezes, aquele conceito de design de quarto gamer com cores muito fechadas. E aí, embora a gente tenha algumas cores aqui já um pouco mais, eu não diria masculinas, que hoje não cabe esse termo. Não cabe mais. Mas até com elementos um pouco mais escuros, mas ainda bastante leve. Vocês vão conseguir ver isso. A iluminação compõe isso muito bem também. E num sentimento de fazer um design atemporal, né? Ele é gamer, mas ele tem elementos que não morrem, que são o revestimento parecendo concreto. O jovem mais pra frente vai gostar disso. A gente mesmo na vida adulta curte ainda esses elementos. Certamente. Então essa é a ideia. Perfeito. Bom, já conseguiu decidir, Gi? Ainda não, ainda falta mais um. E vocês vêm com a gente, que eu quero ver vocês decidindo também junto comigo. Tá muito difícil. Pois é, a gente vai colocar até em votação isso, né? Qual você escolheria, né? Qual é o teu estilo? E é claro, a Sarita consegue interpretar todos. Exatamente. A gente já acompanhou alguns projetos, esse é o nosso terceiro projeto que a gente acompanha da Sarita. É difícil escolher qual deles mais interessante. Mas vale a pena visitar aqui o Costa Colômbia, é o nosso segundo episódio. Sim. A gente tem um terceiro e faço questão que vocês acompanhem os episódios e também, claro, venham conhecer os decorados aqui, os projetos da querida Sarita. Inspire Sirocotina, nesta edição, nosso segundo episódio com a querida Gisele Estevam e Sarita Moraes.